Graça e paz, queridos, tudo bem? É bom estar de pé e ver o cuidado do Senhor para conosco. E a Bíblia fala que a gente tem que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, inculcar na mente, de maneira tal que a gente possa ser estruturado, alimentado, permanecer firme na caminhada com o Senhor. Eu gostaria de compartilhar um texto bem conhecido em Eclesiastes capítulo 11, aqui a partir do versículo 9. Diz assim a palavra: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, são passageiros. Em uma outra versão, nós temos uma pequena mudança, mas não altera o sentido. Mas aqui, Salomão ele fala muita propriedade sobre aproveitar o tempo, a fase da vida. Se a gente não aproveitar a vida na fase que o Senhor nos deu da maneira adequada, nós vamos ficar em déficit, vamos ficar depois solícitos de uma mudança na nossa história para poder viver aquele tempo perdido. E tempo é uma coisa que a gente não recupera. Vigor físico a gente também não recupera. Se você tem uma vida de oração, você vai colher frutos disso, que são duradouros. Agora, se você tem uma prática de atividade física por muito tempo, e aí você para, aquilo não é cumulativo. Você vai perder. Você faz atividade física, musculação, você vai perder massa muscular. Então, muitas vezes, muitas áreas da nossa vida são como esse exemplo que eu acabei de citar. A gente não faz por um tempo para poder colher frutos a vida toda, mas a gente faz durante todo o trajeto da nossa história. Não deixa de parar, não pare, não deixe de cessar, continue investindo. Quando ele fala aqui a respeito do jovem, ele fala, olha, alegra, usufrua da sua vida com entendimento, aproveite o máximo. Você vai poder fazer escolhas, precisa fazer escolhas, precisa experimentar as oportunidades que a vida lhe apresenta com entendimento. Anda pelos caminhos que te satisfazem. Você pode escolher sua profissão, seus sonhos, com quem vai casar, onde vai morar, se vai viajar, se vai comprar. Você pode escolher absolutamente tudo. Mas ele diz, sabe, porém, que de todas essas coisas Deus vai te pedir contas. Não que ele seja um pai justo, mas quando a gente se reporta ao Senhor e a gente busca dele uma direção, uma orientação, um norte, a proporção de danos e dores é menor. E a certeza do que há êxito. A Bíblia fala aqui na multidão de conselheiros e conselhos há bom êxito. A gente pode buscar orientação em alguém que é mais vivido, alguém maduro, pai, uma referência. Mas acima de tudo, diante do Senhor, buscar de Deus, ouvir da boca do Senhor. Aí você fala, mas como? É um negócio assim tão difícil, parece inatingível. Eu fico pensando, qual é o teor das nossas orações? Porque muitos de nós são pessoas fervorosas, mas as orações são as mesmas, os mesmos pedidos, a mesma intensidade, as mesmas coisas. E normalmente é focado no eu, mas quando a gente muda a direção daquilo que a gente está fazendo, quando a gente começa a falar diferente, pensar diferente e se alinhar com o propósito do Senhor, as coisas elas vão mudando. Então, ao invés de eu orar só por mim, pedindo por mim, eu peço diferente. Deus, me torna sensível à tua voz, eu quero amor, paixão pelas almas, eu quero viver o bem do Senhor. Mas em que se aplica no que a gente leu? A sua vida foi uma dádiva. Viver, irmãos, é maravilhoso, é extraordinário. O inimigo das nossas vidas, o Deus deste século, no atual momento, nessa nossa última era, ele tem trabalhado para tirar das pessoas a alegria de viver, o prazer pelas coisas simples, a vida que é sofisticada quando ela está com o Senhor e é prazeroso. Você já teve o prazer
de acordar feliz porque dormiu bem à noite, porque tomou um banho com água quente, porque comeu uma comida gostosa, a comida da sua mãe, porque esteve com as pessoas que você gosta. São coisas que muitas vezes a gente nem considera. A gente às vezes fica feliz por outras coisas. Mas ele fala, olha, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, na sua fase, na sua etapa, mas avalie bem os caminhos e as suas decisões, porque Deus, ele te deu uma vida não para você viver a revelia, mas para viver na plenitude, uma vida plena e abundante, uma vida valiosa, preciosa, que vale a pena, uma vida prazerosa. Mesmo encontrando percalços, lutas, dores, dia mal, mas sem perder a esperança de que aquilo é uma fase, dias melhores virão, sem perder a esperança de que o Senhor é quem conforta a sua alma. É Ele quem traz ânimo para você. Ele diz, sabe que, porém que o Senhor pedirá conta de todas as coisas. Então, há um depois, há uma avaliação. Às vezes a gente pensa que passou essa fase, eu não estou mais dependendo de pai e mãe, então não tem filha dando satisfação. No máximo que você der para o seu cônjuge. A gente fala, marido, esposa, eu estou indo e tal. Mas para o Senhor, todas as coisas, todas as contas serão prestadas. Mas o que eu quero me ater não é isso. Ele fala no versículo 10, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, ou a gente pode entender como são passageiros. Tem uma outra versão que fala, afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Vamos pensar nisso. Afasta do teu coração o desgosto, o descontentamento, o desprazer, a insatisfação. Afasta do teu coração aquilo que pode amargar os seus dias, porque é uma escolha nossa. É uma decisão nossa. A falta de prazer. Aqui na outra versão ele fala, afasta, pois, a ira do teu coração. Isso é interessante, porque a ira é um prenúncio para muitas derrotas e destruições. O Senhor diz que a gente pode se irar, mas não pode chegar ao ponto de pecar. De usar daquela ira momentânea um artifício para justificar más obras, palavras mal colocadas, ações que vão repercutir durante toda a nossa vida ou até de outras pessoas. A palavra fala sobre isso. E essas são decisões que a gente faz. Às vezes a gente viveu experiências que não foram boas, a gente escolhe ser amargo, escolhe ser iracundo, escolhe ser insatisfeito, descontente. Às vezes com palavras duras, pesadas. Tem gente que é assim, tem gente que é pesado no que fala, é dono da verdade, mas é uma verdade para o mal, que fere quem está perto. Porque quer justificar, não, eu passei por isso que eu sou assim. Meu Deus, tanta gente a palavra mostra. Na nossa vivência, eu posso contar gente na minha própria história, na minha família, que tiveram histórias assim, trágicas, absurdamente trágicas. Mas quando eu descobri, não dava pra associar como é que a pessoa que viveu uma coisa tão terrível tem um comportamento tão saudável, tão sarado, tão curado. E nesse tempo de adversidade, nesse tempo em que nós estamos nos sentindo enclausurados, outro dia uma amiga me falou que estava se sentindo presa dentro de casa, sufocada, vou morrer. Olha o tempo, a quarentena, eu tô com medo de ir na rua, de ir no mercado. Eu falei, vem cá, não colocou a faca no seu pescoço? Você não pode sair ali no seu portão? Tem alguém lá te esperando pra te dar uma facada? Pra falar assim, volta pra dentro de casa. Não tem. Claro que a gente vai respeitar as orientações que foram dadas. E às vezes a gente burla e tem uma fé, às vezes, intransigente. Nós estamos ainda em pleno período de quarentena, epidemia aqui no Brasil de coronavírus e de dengue também, muita gente morrendo por dengue. E eu já ouvi gente dizer o seguinte, assim, não, eu tenho promessa de Deus, Ele falou que eu não vou ter problema, então eu saio, eu vou na rua, não uso máscara. Sabe que esse tipo de gente tola. Feio, falar isso, ela falou, burro, é tolo,
Porque mesmo que a gente tenha a promessa do Senhor, a gente não pode viver sem vigiar, sem vigilância. A gente precisa ser prudente. A palavra fala que a gente tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. A pomba está em todos os lugares, come o que aparece, né? Muitas vezes parece muito simples, muito inocente. Mais prudente como a serpente. A serpente só dá o bote quando ela se sente ameaçada ou quando ela quer comer. Então não sai dando bote toda hora. A gente não sai fazendo besteira, não sai falando o que não precisa falar, não sai fazendo bobagens, entende? Então a gente precisa entender como é que nós devemos proceder. E aqui ele fala, afasta do teu coração o desgosto, o descontentamento, né? O gosto amargo na boca, afasta do teu coração a ira, que muitas vezes te motiva a falar, a pensar, se afastar de pessoas, sair de lugares, finalizar relacionamentos, magoar pessoas, perder oportunidades pela ira. Tem gente que é iracunda. Eu conheço gente que já jogou as grandes oportunidades da vida por causa de um acesso de raiva, coisa de criança, menino birrento. E Deus nos chamou para ter paz com todo mundo. Para muitas vezes ser humilde no sentido não só de ser comedido, que as pessoas interpretam até isso errado. De se humilhar como aquela mulher sírio-fenícia. Jesus falou assim, não, esse pão não é para você. Não posso dar para os cachorrinhos, mas é para os filhos. Ela falou assim, mas até o que cai da mesa me supre. E Jesus falou assim, grande é a sua fé. Porque ela se humilhou. Irmãos, quantos de nós quer ou aceita ser humilhado? Diminuído, reduzido. A gente quer justiça, a gente quer vingança, a gente quer resposta de Deus, que Deus não se cale. Eu já ouvi gente dizer o seguinte, não abro mão, Jesus, do juízo, não abro mão da sentença. Independente do que a gente fale ou faça, Deus ele é justo. O senso de justiça dele não se perde, se você pede ou não. Mas ele avalia e ele já dá a resposta. Mas ele fala, afasta. Não é para viver dessa maneira, não é para tolerar, não é para cultivar esse tipo de sentimento. E ele diz ainda, e remove da tua carne a dor. Nessa versão. Ali, na outra fala, remove da tua carne o mal. A dor. A dor é um processo necessário na vida do ser humano. Mecanismo de defesa. Sinalizador de problemas. Você está andando na rua ou dentro de casa, aí pisou num prego, alguma coisa, perfuro cortando, aí você puxa a perna. Né? Já teve sensibilidade, o cérebro deu sinal, doeu, aí eu puxo o pé. Ai, doeu, puxa. Foi o que Jesus fez com muitos leprosos. Ele não só tirou aquelas pessoas da marginalidade porque eles tinham uma doença infecto-contagiosa, e uma doença sequelante que marginalizava as pessoas, iam perdendo as extremidades e acima de tudo perdiam a sensibilidade. Perdia a ponta de nariz, orelha, a ponta de dedos, ia ficando todo deformado. Mas não era só o deformar para muitos parecerem como monstros, mas era perder a capacidade de sentir dor. A dor faz parte do processo. A palavra diz que uma coisa interessante, a tristeza segundo o Espírito. A tristeza é uma dor da alma. Ela produz vida. A palavra diz que Deus às vezes corrige quem Ele ama. Isso produz dor. Mas aqui ele fala de dores que a gente viveu e potencializa. A gente guarda. Fica na memória. E a gente faz questão de continuar sentindo aquele gosto, aquela amargura, aquela dor pelo que meu pai fez, pelo abandono, pelo roubo, pela violência, pela negligência, pela rejeição. Ele diz, afasta, escolhe não viver esse caminho. E ele diz, afasta da tua carne o mal. O mal que às vezes a gente se expõe, que a gente se obriga a sofrer. E o mal que muitas vezes nos motiva a exercer contra o outro. Ele diz, afasta essas coisas de você. Você não deve, não precisa e não pode viver refém dessas circunstâncias, dessas situações, porque elas vão dificultar a sua jornada. Vai roubar a sua percepção, a sua sensibilidade daquilo que deve ser percebido. Já queimou a língua? Você toma uma bebida quente? Ai, queima a língua. Você perde a sensibilidade. Compromete as suas papilas de sentir o gosto. Você pode estar comendo um trem bem gostoso, mas não está sentindo. Nossa, tá que jeito, não estou sentindo.
E às vezes a gente não se dá conta que esse tipo de comportamento não é só para o jovem, mas também se aplica em qualquer fase da vida. Ele diz porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, são passageiras. Às vezes a gente quer estimular, né? Quer justificar, eu sou jovem, vou tatuar o corpo todo, porque eu vou mostrar, porque eu faço. Não, porque eu tô nessa fase da minha vida, eu vou pintar o cabelo dessa cor para as pessoas saberem que eu sou empoderado. E às vezes você tá querendo mostrar para os outros até algo que as pessoas não querem nem saber. É você que tem que ter certeza de você, de quem você é em Deus. As circunstâncias e as pessoas, elas podem influenciar, mas é você que escolhe se a sua natureza vai ser mudada por aquilo que lhe fazem. Eu tenho muita dificuldade de lidar com o trânsito. Gente, quantas vezes as pessoas... Você tá andando na sua faixa, o cara começa a te pressionar atrás, te pressionar. Aí você tem que sair. Às vezes você não sai na hora que o cara vem dar um fino no seu carro. Irmã, aquilo ali me cega. E aí se eu for seguir meu instinto, eu vou seguir o cara, eu vou fechar o cara, vou bater no carro do cara. Essa pessoa, vou arranjar uma confusão, posso até morrer. Por causa do meu orgulho, porque eu não quero sair por baixo. Às vezes você fala assim, tchau, vai com Deus, com a pomba do divino. Eu escolho não falar a sua linguagem. Porque às vezes a gente está achando que vai ter força e vigor a vida toda e não vai ter. As pessoas no mundo secular, elas brilham, elas lutam, elas querem fama, sucesso. Elas querem estar no topo. Mas tudo na vida da gente é passageiro. Eu vejo o povo de Deus recebendo do Senhor aquilo que Jesus prometeu. O que ele falou no livro de Atos, para ficarem no lugar certo, para receberem de Deus poder, autoridade. E nós temos recebido de Deus poder e autoridade, muitas vezes nos perdemos, não porque aquilo seja ruim, mas porque nós deixamos o nosso coração se corromper, se perder. E aquilo pode trazer, atrair os olhos, nos colocar no foco, em evidência, e massageia o ego. Muitas vezes a gente quer ser aceito, quer estar no topo. Na verdade, quem tem que estar no topo é o Senhor Jesus. Não é o dom, não é o fazer. A palavra diz que um planta, outro rega, mas é Cristo quem dá o crescimento. Ou seja, cada um faz uma parte, mas quem realmente faz a coisa grande é Jesus. E a glória tem que voltar para Ele. A glória tem que voltar e permanecer sempre diante dele. Porque Ele é o único digno de glória. E quando ele fala isso, ele diz, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ele diz aqui, pois a juventude e o vigor são vaidade, são passageiros. Então tem coisas que a gente pode fazer, das quais a gente vai se arrepender depois. Mas nós temos o poder dado pelo Senhor, do governo. Né? Foi o que o Senhor falou para Adão. A sua vontade vai vir sobre você. Ele fala, o pecado, a proposta vai vir sobre você. Cumpre a você ter governo sobre isso. Você que aceita ou não. E eu digo isso não como uma coisa fácil, é uma conquista diária. É uma proposta que o Senhor faz para nós. E Ele nos dá a vitória quando nós olhamos para o Senhor e permanecemos firmes. Esses são tempos difíceis, tempos em que a gente tem que olhar para o Senhor. Como diz Deuteronômio 8. A gente não vive só de pão, da manutenção das nossas vontades, das necessidades, mas da palavra que sai da boca do Senhor. E é um tempo oportuno para a gente se alimentar do Senhor, para o que vai vir, para um novo tempo. Deus colocou Elias no ribeiro de Querite, ele mudou a natureza dos corvos, que são animais que comem carne, especialmente carne podre. Ele colocou ali um ribeiro para que Elias fosse confortado pelo Senhor, para que ele comesse, para que ele dormisse. Ele estava enfrentando um processo de ansiedade muito intenso, um processo depressivo também. Deus o tirou de cena, Deus o afastou. Deus foi restabelecendo suas condições físicas para também reestruturar suas emocionais e mentais. Ele falou como. Quando chegou um ponto, o Senhor falou assim, come porque longa vai ser a sua jornada. E a gente tem que comer agora, porque a nossa jornada vai ser longa. Ao invés de ficar reclamando, murmurando, caçando quem criticar, né, amaldiçoando as pessoas que estão diante de você. Com muitos cristãos agora, né, falando mal das autoridades, orando, eu vou orar para Deus tirar fulano. Vou te dizer uma coisa, lembre-se de Romanos. Lá no capítulo 13, que toda a autoridade foi constituída pelo Senhor.
Então só sobe no poder, não sobe só porque você e eu voltamos. Embora a gente vote, quem coloca lá no poder é o Senhor. Você fala, mas então a gente é marionete? Não, ele vai conduzindo, ele vai orquestrando. Assim como Deus colocou Hitler no poder. E olha, Deus colocou Hitler numa nação que foi precursora do protestantismo. Por que Deus permitiu isso? Marca de uma grande chacina, um holocausto, um homicídio em massa. Mas Deus colocou, foi Deus que colocou. E Deus usou Adolf Hitler dentro do projeto que havia. Deus sabia o que estava fazendo, sabia que muita gente ia ser morta. Quem sabe como resultado do que foi dito lá no livro de Mateus, no finalzinho, capítulo 25 ou 27, quando o povo diante do Senhor, pedindo a libertação de Barrabás e a condenação e crucificação de Jesus, eles disseram que caiu sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse inocente. Toda aquele grupo étnico, os judeus, tem passado muitas lutas, mas tudo isso está dentro daquilo que Deus já havia estabelecido. A gente não consegue compreender o trabalho do Senhor porque a gente quer comprovar cientificamente o que Deus faz. E Deus não se deixa pegar pela mente humana. Ele diz que a sabedoria dele, né, a loucura dele é mais sábia do que a nossa. Então, ele vê o que a gente não vê, ele está anos-luz na nossa frente. Mas ele só quer que a gente confie e dependa dele. Então, faça a sua escolha de não ser refém de seus sentimentos, não ser refém das circunstâncias. Viver cada fase da sua vida da maneira mais adequada, na presença do Senhor, sabendo que quando Ele prestar contas, você não vai ter que trazer muitos pesares, arrependimentos, vergonhas, mas muitas alegrias de ter estado com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos faça ver a glória e o favor dEle sobre a nossa vida. E que nós possamos nos alimentar nesses dias, todas as coisas voltarem ao normal e nós podermos celebrar a vida normalmente, voltarmos a congregar, não conforme os decretos têm sugerido, mas como igreja. E aproveite para valorizar, porque muitos iam eventualmente, mas agora a palavra fala que a gente tem que aproveitar a oportunidade de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Se você não ia frequentemente na igreja, repense isso quando você tiver a oportunidade de voltar. E quando voltar, não fique frequente por um tempo e volte a ter sua velha vida. Mas faça parte da estrutura que você foi plantado. E seja a bênção do Senhor onde você estiver. Que o Senhor te abençoe e abençoe mim também. E nos dê a alegria de amanhecer todos os dias na presença do Rei. Em nome de Jesus. Amém?